Então a igreja, queridos, ela é um organismo vivo. Ela é diferente de uma empresa, ela não é uma organização. Ela é um organismo vivo. O texto de 1 Coríntios 12, 27, a Escritura diz: ora, vós sois o corpo de Cristo. Um organismo também chamado então de corpo de Cristo. Individualmente membros deste corpo. Se verá nas Escrituras, ela mencionando nomes diferentes para esse organismo vivo, que não apenas é vivo, mas cresce. Mas nesse texto, especialmente 1 Coríntios, diz: vós sois o corpo de Cristo. E o texto então de Romanos, no capítulo 12, quando o apóstolo Paulo está falando sobre dons, ele menciona, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E quando você olha o contexto de Romanos 12, o apóstolo então vem falando sobre o devido uso dos dons espirituais. E na sequência ele diz no versículo 6, temos porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, nesse corpo, nesse organismo vivo, nós vamos encontrar pessoas diferentes, tendo dons diferentes, graça diferentes. E eu fiquei tocado por essa expressão, temos porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. E quem exerce misericórdia deve fazer com alegria. Então, quando você olha a história da igreja, desde lá do início, no livro de Atos, você vai encontrar a necessidade de pessoas servindo. Em Atos 6, a igreja estava crescendo, algumas viúvas, especialmente as viúvas helenistas, estavam sendo esquecidas naquele cuidado social. E então ali surge a ideia, a direção dada por Deus sobre a questão dos diáconos. Então você olha para a história da igreja e vê que sempre houve a necessidade de pessoas com graças diferentes, servindo em áreas diferentes. E aí, sendo este corpo então, este organismo que é vivo e que cresce. Eu lembro quando chegamos na cidade, há 20 anos atrás, não tínhamos obreiros, os pastores tínhamos um ou dois, faziam tudo praticamente. E eu louvo a Deus porque nesses dias o Senhor tem enviado pessoas para ajudar. Jesus mesmo em seu ministério terreno, ele menciona isso, dizendo que a seara é grande e que os trabalhadores são poucos. E que deveríamos inclusive orar e pedir ao Senhor da seara que Ele enviasse mais trabalhadores para a seara. Embora tenhamos hoje pessoas servindo, há necessidade de mais obreiros. Este é um assunto que nós precisamos seguidamente estar orando. Senhor, de fato a seara é grande e há muito que pode ser feito nessa cidade ainda, amém? E nós precisamos pedir, rogar: Senhor, a seara não é nossa, envia mais gente, envia mais trabalhadores. A nossa oração tem sido essa, que o Senhor levante pessoas com graça, com intrepidez, que o Senhor reparta dons, que os ministérios sejam vistos em nosso meio.
e que ainda mais esse corpo seja esse organismo vivo que cresce e avança naquilo que é plano e propósito do Senhor. Amém? Agora, na Igreja Encontros de Fé, então, nesses anos a gente foi definindo alguns cargos, e eu queria nesse primeiro encontro mencionar isso. Fomos definindo um organograma, definições de cargos do ministério, então, Encontros de Fé. Eu fiz questão de colocar ali, acima de todos, a convenção. Para quem não sabe, então, o Ministério Encontros de Fé tem uma convenção. A convenção é o guarda-chuva maior, onde a igreja está inserida. Ela é uma pessoa jurídica, foi fundada em 2020. E a convenção, ela tem então hoje o pastor Isaías como pastor presidente da convenção, e ela tem uma diretoria. Vários presbíteros hoje compõem essa diretoria: pastor Joel, pastor Paulo Figueiró, pastor Demian, pastor Brito, pastor Márcio, pastor Edivaldo de Caxias. Eu também estou ali compondo essa diretoria. E a função da convenção, então, manter a unidade da visão da nossa confissão de fé. É também função da convenção redigir e alterar o regimento interno da igreja, aquele documento que cria as regras para assuntos que vão surgindo. E então é papel da convenção redigir e alterar esse documento que seguidamente precisa ser visto, pensado, na medida em que vão surgindo situações novas. Também é papel função da convenção tratar dos assuntos que direta ou indiretamente dizem respeito à igreja. E vocês não imaginam como tem assuntos para serem tratados, especialmente nesse tempo em que estamos vivendo, onde as verdades têm sido questionadas, e as pessoas chegam no Evangelho, na fé, com seus desafios, e eles são trazidos. Então é papel da igreja, ou dessa convenção, tratar desses temas. Seguidamente a gente leva temas. Olha como é que nós tratamos este assunto. Assuntos relacionados à família, a tantas outras questões. E é também função da convenção designar os presbíteros para a cidade. Cada cidade, então, para vocês saberem, tem um presbítero, que é designado pela convenção. E Porto Alegre tem mais de um, são 3 presbíteros. É também função da convenção substituir esse presbítero quando necessário. Isso está em nosso estatuto, é uma pessoa jurídica registrada em 2020. Depois da convenção, então, ali no slide, nós colocamos a pessoa do presbítero. Os presbíteros, então, eles são, primeiro, enviados. Eles representam o ministério na cidade. Nos é dado, então, um contrato. O presbítero assina um contrato. Nós temos aqui em Viamão um contrato, onde fica sobre responsabilidade, então, do presbítero representar o ministério na cidade. Não apenas representar, prestar contas à convenção. É importante vocês saberem disso. Nós não estamos soltos, nós não fazemos o que queremos. Nós prestamos contas mensalmente à convenção de tudo, de questões que são decididas, tratadas, administrativas. Então é papel do presbítero prestar contas com a convenção. E para ser um presbítero, então princípios bíblicos são observados.
1 Timóteo no capítulo 3, você vai encontrar princípios bíblicos para que uma pessoa seja um pastor. Da mesma forma, então, nós olhamos para esse texto todas as vezes que designamos alguém para ser um presbítero. E há também alguns requisitos necessários para que esta pessoa, então, seja um presbítero, requisitos necessários decididos, definidos pela convenção. Eu estou aqui com o estatuto, eu não vou demorar nisso. Tem vários requisitos aqui importantes. Idade mínima, idade máxima. Toda essa questão necessária, biblicamente falando, que mostra um caminho para que uma pessoa, então, seja um presbítero em uma cidade. No slide ali, nós seguimos falando de uma outra definição, então, que temos no ministério, que são os pastores. Tá? Cargos que temos bem claros, bem definidos no ministério, que são os pastores. Para ser um pastor também existem critérios nas Escrituras que nós observamos. Nós não escolhemos pastores por amizade. Para que uma pessoa seja separada pastor, é necessário que ele tenha vocação. Então existem princípios também bíblicos observados, vistos, todas as vezes que nós vamos separar alguém pastor. E a função do pastor, vocês sabem, é pastorear, é cuidar desse rebanho, é alimentar o rebanho. Eu estava hoje olhando o texto de 1 Pedro, quando no capítulo 5, que pastoreiem um rebanho de Deus. Algumas coisas importantes, o rebanho é de Deus. Nós não temos rebanho, o rebanho não é nosso, o rebanho é de Deus. Não por obrigação, isso é um ponto também importante, os pastores não pastoreiam porque são obrigados, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por dinheiro, por salário, não por ganância, mas de boa vontade. Versículo 3, por gentileza. Não como dominadores dos que lhes foram confiados. Nós sempre falamos isso aos pastores. Não é o nosso papel dominar sobre as pessoas. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Que responsabilidade há sobre nós, os pastores? Sendo, diz o texto, exemplos para o rebanho. E após a convenção, então, em 2020, para consagrarmos alguém pastor, esse nome, então, é submetido à convenção, essa pessoa, critérios são observados. A gente vem nesses anos, então, querendo cada vez mais trabalhar isso, aprendendo até com os erros, e aprimorar o processo, olhando sempre para as Escrituras. Então, uma das definições que tivemos em 2020 é que, para separarmos pastores nas localidades, esse nome precisa ser levado, então, à convenção. E a partir disso, então, há essa definição. Uma outra definição de cargo que temos são os diáconos. Um diácono é alguém que desempenha uma função de serviço. Ele auxilia os pastores. Eu citei há pouco Atos no capítulo 6, quando ali necessidades surgiram na igreja. E então o Espírito Santo dirigiu, orientou, influenciou. E alguém trouxe a visão: olha, vamos separar diáconos.
E é interessante você olhar o texto, porque ali não apenas é criada essa designação de diáconos, mas também o texto apresenta alguns critérios para que essa pessoa, então, seja um diácono. Versículo 3 de Atos 6, versículo 3: por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Aqui nós já encontramos alguns critérios importantes para que uma pessoa então seja um diácono. Homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. E então os encarregaremos a esse serviço. Depois, quando o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, que era seu filho na fé, e Timóteo estava na cidade de Éfeso, cuidando de uma igreja, ele também fala sobre critérios importantes na vida de um diácono. 1 Timóteo, no capítulo 3, a Escritura então menciona alguns critérios bem importantes que seguidamente nós vemos, conversamos. No versículo 8: do mesmo modo quanto aos diáconos é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também esses devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam então o diaconato. Da mesma sorte, as mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem seus filhos, a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Na Bíblia nós vamos encontrar então homens que praticaram isso, que no texto de Atos 6 estavam ali entre os 7. Eram homens que serviam em algo que parecia muito simples, que era ajudar na obra social, mas que fizeram isso com muito amor, com muita dedicação, cheios do Espírito Santo, com sabedoria. E depois, esse texto então do versículo 13, cumpriu-se na vida deles, de alguns deles. Eles alcançaram para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Eu sempre lembro, quando olho para esse texto de Filipe, em Samaria, que no início era um diácono e depois já surge lá como um evangelista, não tendo aquela visão de escadinha, como tem em algumas denominações. Eu começo aqui, eu vou subindo, né? E eu acho interessante a oração de alguns irmãos. Senhor, eu abençoo desde os irmãos que estão lá na porta até os irmãos que estão aqui na frente. Já notaram? Daquela ideia de escadinha, né? Lá é tal e aqui é mais importante. No reino de Deus tudo é importante. Jesus disse que se dermos um copo de água para um dos seus pequeninos, nós teremos galardão. As obras feitas no secreto, me parece que elas serão mais recompensadas do que as obras feitas, às vezes, em um lugar de plataforma. Jesus, quando falou sobre a oração, disse que quando entrarmos no quarto, deveríamos fechar a porta e orar ao nosso Pai no secreto. No secreto Ele nos vê e no secreto Ele nos recompensa. Me parece que as coisas feitas no secreto, sem muita vitrine, sem muita exposição, serão as mais recompensadas. Amém? Mas os diáconos, então, são irmãos queridos, irmãs que servem junto, que auxiliam no pastoreio
temos falado, inclusive, com os pastores, nesse ano, para separarmos novos diáconos e mais irmãos para servirem juntos. Mas aí temos ainda no Ministério Encontros de Fé a designação, então, obreiros. Os obreiros. Um obreiro é alguém que serve. A palavra obreiro, segundo o dicionário Aurélio, é um trabalhador, aquele que trabalha em uma arte, aquele que trabalha em um ofício. Segundo o dicionário do Lorenzo, né, ele disse para a mãe dele, né, ele ouve sempre falar de obreiros, e ele disse para a mãe dele, né, um obreiro é alguém que trabalha na obra. E é verdade. Então, um obreiro é um trabalhador, é aquele que trabalha em uma arte ou ofício. No reino de Deus é alguém que trabalha em prol deste reino. Amém? É alguém que serve. Um obreiro é alguém que é comprometido com o reino, com o seu crescimento. Um obreiro é alguém que contribui também com o seu trabalho, com seus dons. Não apenas contribui financeiramente, mas também contribui com o seu trabalho, contribui com os seus dons. Ele se dispõe a comprometer o seu tempo, os seus recursos, os seus talentos na obra de Deus. Eu acho muito interessante isso, ver irmãos que vêm direto muitas vezes do seu trabalho, e vêm e servem com alegria. Então, um obreiro é essa pessoa que se dispõe a comprometer o seu tempo, às vezes abre mão do seu tempo de lazer, de estar junto com a sua família, de descanso, e ele dispõe o seu tempo, ele quer estar comprometido, inclusive com seus recursos, com seus talentos. E ele está ali servindo. E ao mesmo tempo que ele está servindo, ele está sendo visto por Deus e recompensado por Deus. E de acordo com o texto que nós lemos de 1 Timóteo, no capítulo 3, quando o apóstolo está falando sobre os diáconos, e ele menciona que esses antes devem ser experimentados, de alguma forma, o obreiro também está sendo experimentado. Aquilo que faz, no amor que dedica aquilo que foi lhe confiado. E me toca muito essa expressão do capítulo 3, versículo 13, quando diz que ao desempenharem bem o serviço, alcançarão para si mesmo uma posição de honra e muita ousadia na fé, muita intrepidez na sua fé. Eu citei há pouco Filipe, né, em Samaria. Eu acho muito legal. A igreja dispersa, os crentes são perseguidos, mas cheios do Espírito Santo, isso não abate a eles. Eles vão para lugares diferentes. Filipe vai a Samaria, sozinho, praticamente sozinho, ele, a mulher e 3 filhas. Depois o texto diz que as filhas eram profetas, mulheres cheias do Espírito Santo. E ele vai a Samaria. O título era diácono, mas ele não está exercendo o papel, a função de um diácono apenas, não. Ele está evangelizando, anunciando, proclamando, com ousadia. Diz que os demônios saíam, os enfermos eram curados. Deus não usa títulos, Deus usa pessoas. Amém? Deus não usa títulos. Às vezes a gente se apega aos títulos. Não, isso não é a minha função. Deus não usa títulos, Deus usa pessoas. Então, um obreiro é esta pessoa que tem esse coração comprometido, que compromete o seu tempo, os seus recursos, os seus talentos, para servir, para ajudar, para somar. Alcançarão para si mesmo uma posição de honra
e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. E aí nós temos também a última designação na Igreja Encontros de Fé, que são os voluntários. Quem são os voluntários? E lá no final do curso, talvez, alguns de vocês que estão aqui vão poder identificar quem eu sou. Eu sou um obreiro ou eu sou um voluntário? Talvez lá no final do curso, alguns de vocês vão dizer: olha, eu preciso pensar algumas coisas. Então a última designação que nós temos são os voluntários. Quem é o voluntário? Aquela pessoa que serve eventualmente. E ela faz porque ela tem disponibilidade de tempo. Ela serve porque ela gosta de servir. Ela quer ajudar. Mas ela ainda não tem aquele compromisso que o obreiro tem. Ela ainda não tem aquela convicção do seu chamado. Muitas vezes os voluntários são pessoas novas que estão chegando na fé. Que estão querendo servir, mas elas ainda não têm uma convicção do seu chamado, elas não sabem onde está o seu dom. Dias atrás, um irmão querido me perguntou: pastor, me ajuda a descobrir o meu talento, o meu dom. Eu disse a ele: muitas vezes o nosso dom está inserido naquilo que nós gostamos de fazer. Às vezes Deus abre portas e coloca situações na nossa vida que a gente não planeja, e muitas vezes o nosso dom está ali. Então o voluntário é aquela pessoa que ainda não tem essa convicção de seu chamado, é aquela pessoa que ainda lhe falta preparo, que lhe falta ainda estrutura espiritual, ele conhece pouco da palavra. O voluntário é aquela pessoa que quando você manda abrir a Bíblia, ele vai lá no índice ainda. Ele conhece pouco da palavra, ele é um voluntário. E esse voluntário, quem sabe, ainda não ajustou a sua vida a um padrão cristão. Ele é um voluntário. Nós entendemos que os voluntários podem servir? Sim. Mas eles devem servir em algumas áreas específicas. Outras, os voluntários ainda não deveriam servir. E nós temos conversado, os pastores, sobre isso, querendo encontrar esse caminho, para que a gente seja efetivo naquilo que a gente faz, não só efetivo, mas também sejamos bíblicos, acima de tudo bíblicos, para não sairmos da vontade do Senhor, amém? Então, irmãos, são algumas das definições que nós temos, então, de cargos no Ministério Encontros de Fé. Nós, então, entendemos que há uma distinção entre obreiros e voluntários. E como eu disse, talvez lá no final do curso, alguns vão dizer: olha, eu sou um voluntário. E por que citamos isso? Porque durante a pandemia, nós não tivemos tantas reuniões como essa. Então, algumas pessoas foram chegando para servir, e são bem-vindas, e há necessidade de gente para servir, mas alguns critérios não foram sendo observados. E a gente começou a chamar todo mundo de obreiro. Todo mundo é obreiro, todo mundo é obreiro. Sou um obreiro, sou um obreiro. E biblicamente falando, nós entendemos então que para ser um obreiro, há necessidade de alguns critérios. Nós vamos tratar sobre isso um pouquinho hoje à noite. Sobre os diáconos, nós, antes de separarmos, nós sentamos, nós chamamos, nós estudamos a palavra juntos. Por isso hoje eu quero trabalhar de uma maneira mais específica, e o nosso curso não ficará apenas nisso. Em outras reuniões nós vamos estudar a palavra, temas específicos, alinhar visão sobre algumas questões, mas hoje especialmente estou trabalhando sobre esse tema. Então hoje à noite eu quero trabalhar sobre critérios para ser um obreiro.
Quais são os critérios para que uma pessoa seja um obreiro? O texto que citamos então de 2 Timóteo 2,15, agora sim está na hora daquele slide, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra o que, irmãos? Da verdade. Nós entendemos que assim como a Escritura menciona critérios para ser um presbítero, para ser um pastor, para ser um diácono, alguns desses critérios também são necessários para os obreiros. Em Lucas 12, Jesus, ele diz algo no versículo 48, ele diz que aquele que muito é dado, muito também será exigido. Muito se pedirá. Quando eu leio esse texto, eu compreendo que se exige um padrão para alguém que é obreiro, e é um padrão maior do que o padrão do povo. Vocês concordam? Sim ou não? Tem que haver um padrão maior do que o padrão daquele que é apenas multidão, o povo, o membro. O texto, ele faz uma afirmação interessante: a qualquer que muito é dado, muito se pedirá. E por que há necessidade de um padrão para quem é um obreiro? E por que esse padrão é maior do que o padrão do povo? Porque nós, vejam nós, os pastores, os diáconos, os obreiros, nós somos referência para o povo. Nós somos o espelho para o povo. Vocês concordam com isso? Nós somos referência para o povo. Queira ou não, admita ou não, eu não quero ser referência para ninguém. Bem, então não seja obreiro. Porque sendo um obreiro, você será uma referência. Admita ou não, as pessoas estarão olhando para você, para nós. Hoje eu entendo que existem coisas que eu poderia fazer, que não são em si pecados, mas eu não posso fazer, porque eu posso machucar pessoas. Então existe um padrão, porque nós somos referência para o povo, nós somos espelho. E no texto que nós citamos de 2 Timóteo 2,15, você já vê ali critérios importantíssimos para a vida de um obreiro. O primeiro deles que maneja bem a palavra da vida. Eu gosto dessa expressão maneja. A ideia de uma espada, né? Alguém que maneja bem. Um obreiro precisa aprender a manusear, a manejar a sua palavra, a palavra de Deus, amém? No texto ainda de 2 Timóteo fala de outros critérios, eu não vou me deter muito nisso, mas fala ali sobre evita os falatórios inúteis, foge das paixões da mocidade, você verá isso nos versículos seguintes, busca a santificação. No versículo 24, não viva metido em discussões, em brigas. Aqui já há padrões específicos para um obreiro. Mas nós falamos ali de alguns critérios, e eu quero falar de alguns que são básicos. Critério número 1, está no slide: ter aceitado a Jesus como o único e suficiente Salvador, tendo sido batizado nas águas, conforme Mateus capítulo 28, 19 e 20. Talvez para alguns isto pareça muito básico. Como assim? Mas com o crescimento da igreja, com as pressões do mundo, e com a necessidade de pessoas para servir, nós já vimos de tudo
Nós já vimos gente espírita servindo a igreja. Então, um critério básico, parece básico, né? Mas importante. Para que uma pessoa seja um obreiro, então, critério número 1, precisa ter aceitado a Jesus como o único e suficiente Salvador. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Não só esta questão, queridos, do crescimento da igreja, das pressões do mundo. Nós estamos vivendo hoje em uma sociedade que incentiva o voluntariado. As empresas, quando alguém está com alguma doença e ela procura um psicólogo, uma das receitas da psicologia é: ajude alguém, seja voluntário em alguma instituição. Então a própria psicologia hoje, ela incentiva que as pessoas sejam voluntárias. E de alguma forma, lá fora na sociedade, dá um certo status servir. Mas para servir no reino de Deus, queridos, nós não podemos abrir mão, tem que nascer de novo. Por isso, esse critério, ter aceitado a Jesus como único e suficiente Salvador. Para ser um obreiro, precisa passar por aquilo que Jesus ensinou. Jesus disse a Nicodemos, né? Que se alguém não nascer de novo, não nascer da água e não nascer do Espírito, ele não pode ver, ele não pode entrar no reino dos céus. Amém? Então, um passo importante, ter aceitado a Jesus como único e suficiente Salvador. Tendo sido batizado nas águas, conforme o texto de Mateus, capítulo 28, quando Jesus ali deixa a ordenança para a igreja, uma de suas ordenanças, e ali, nesse texto conhecido, para quem lê a Bíblia, como diz o pastor Felipe, né? Ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando a gente põe aqui como critério, tendo sido batizado nas águas, conforme o texto de Mateus, é porque batismo é uma ordenança cristã. É uma das ordenanças do Evangelho. É no batismo que nós fazemos confissão, uma confissão pública de nossa decisão por Jesus. Que nos identificamos com a morte e com a ressurreição de Cristo Jesus. Que reconhecemos que nós precisamos de batismo, de salvação, aliás. Amém? E nós cremos na prática do batismo por imersão, conforme Jesus ensinou e ele mesmo foi batizado. Jesus, então, com 30 anos, é batizado nas águas. Não que ele tivesse pecados, porque ele nunca pecou, mas para nos deixar o exemplo. Então, um critério importante, parece básico, mas importante, é que este cristão, esse discípulo agora, seja batizado nas águas. Nós não batizamos crianças, como alguns já sabem. Nós definimos lá no nosso regimento interno que 11, 12 anos é uma idade boa para batismo. E também entendemos que batismo não salva, mas acompanha a salvação. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Batismo segue a fé e nos leva à salvação. Ele em si não é um meio da salvação, mas ele acompanha a salvação. E todo obreiro, isso é um critério importante, deveria, para ser obreiro, ser batizado nas águas. Nós estamos criando um critério que
Os novos obreiros precisarão não só serem batizados nas águas, mas precisarão ter no mínimo 6 meses na vida da igreja. Mas aqui tem um critério importante. Parece básico, mas com o crescimento da igreja, com as pressões que o mundo impõe, nós precisamos falar sobre isso. Crer em Cristo Jesus como Salvador. Quem crê em Jesus, diga glória a Deus aí. Quem já aceitou Jesus como Salvador, diga glória a Deus. E se não aceitou, vamos fazer um convite numa reunião de obreiros.